Então, pessoal, bom dia. Está aparecendo para vocês os slides na tela? Bom dia, Sim, professora. Sim, professor. Sim. Tá. Então, pessoal, hoje na aula de zoologia, a gente vai iniciar com essa parte de classificação sistemática e trabalhar com filogenia animal. Queria ver com vocês se já tem alguém que já domina essa parte aí de classificação, filogenia sistemática. Eu acho que não, professor. Pelo menos eu não domino, não. Não? Acho que tem alguém querendo entrar aqui, tem. Então a gente vai começar. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem. Fique à vontade para fazer perguntas, tá? Tem mais alguém querendo entrar. Vocês não conseguem liberar o acesso das pessoas, né? não, qual que é? Não. Não sei. Deixa eu ver aqui se. Viu a minha sogra, que bonitinho que ela fez? Oi, Alice. Aham. Ops, o microfone tá ligado. Tá, pessoal. Ainda tem gente entrando aqui, por isso que eu voltei ali, tá, pessoal? É da apresentação, e fica toda hora apitando aqui. Acho que agora a gente tá com 18 pessoas. Eu vou ter que ficar fazendo isso mesmo, tá? A hora que apitar, se eu estiver no meio, eu espero um pouquinho a pessoa ficar aguardando aqui. Tá? Como eu falei pra vocês, fiquem à vontade aí pra fazer perguntas, para a aula, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, a gente vai trabalhar hoje com essa parte de classificação sistemática e a filogenia. Alguém já arriscaria chutar aí o que é essa parte de classificação, filogenia, sistemática? Filogenia tem alguma coisa a ver com os filos da biologia? Filo do reino animal? Sim, tem alguma coisa a ver, mas essa filogenia aqui ela se trata com a divisão mesmo dos grupos, né? Então, como os filos você está dividindo os animais em grupos, então sim, você pode falar que a filogenia ela trabalha com essa parte de filos, né? Então, com a divisão de grupos aí, conforme as suas características, tá? E a classificação ela vem aí através da zoologia, também para classificar os animais nesses determinados grupos, tá? Para fazer essas observações aí, tanto biológicas quanto genéticas, para ir classificando eles e aí entrar nessa parte de filogenia aí, na parte de genética. Deixa eu voltar aqui que eu vou liberar o acesso de mais alguém que estava solicitando. Então, aqui a gente tem, pessoal, um sistema, né, que é onde o pessoal eles guarda os exemplares dos animais catalogados. A gente vê aqui que tem gavetas que tem mais de um exemplar dentro. A gente vai falar isso aqui um pouquinho lá para frente quando a gente falar em tipos, que é mesmo quando os exemplares vão sendo guardados como referência do grupo. Tem gente entrando ainda na aula.
tá? E aí a gente vai discutindo isso aqui conforme a gente vai passando pelos slides. Então, a gente sabe, né, mesmo sem estudar, que a gente tem uma diversidade gigantesca do reino animal. Tanto do reino animal quanto do reino vegetal. A gente também tem vários aí do reino Monera, do reino fúngico, do reino protista. Então, de seres vivos no planeta, a gente tem uma quantidade gigantesca aí de diversidade de formas e vidas. Na zoologia, a gente vai se atentar ao reino Animalia, tá? A gente vai iniciar lá com o reino protista e aí depois a gente vai passar para o reino Animalia. E aí dentro do reino Animalia a gente vai ver tanto os animais invertebrados quanto os animais vertebrados, que a gente chama lá dos cordatos. Só aqui nessa imagem a gente já vê aqui, ó, então, por exemplo, a gente tem peixe, a gente tem mamífero, a gente tem invertebrado do filo molusca, a gente tem invertebrado dos artrópodes, a gente tem outro invertebrado aqui, por essa imagem parece um verme, a gente tem aves, a gente tem outro representante do filo molusca aqui, outro representante do artrópode, outro representante do artrópode, aqui um esqueleto de um réptil, aqui um mamífero marsupial, aqui a gente também tem um invertebrado, outro réptil, mamífero, anfíbio, outro peixe, aqui a gente tem até um representante dos dinossauros aqui, que já foram extintos, os primatas aqui, outros invertebrados. Então, a gente tem uma diferença de formas gigantescas entre esses organismos. E o que essa classificação sistemática, juntamente com a filogenia, vem trazer aqui para a parte da zoologia? É juntar esses animais em grupos, trazendo essas diversidades, tanto da forma quanto genética, para classificá-los. Então, a compreensão da origem do padrão de semelhança e diferenças trouxe a teoria da evolução, tá? Então, através dessa teoria da evolução, foi onde esses grupos de animais foram classificados dentro aí da classificação e filogenia, tá? Dentro dessa diversidade biológica, a gente tem alguns problemas, tá? Então, o que seriam esses problemas? Descrever essa diversidade. Então, a gente sabe que existe aí milhares de animais. Dentro desses milhares de animais aí, a gente sabe que tem o nome científico e tem o nome popular. E aí a gente sabe que, dependendo da localidade, um animal tem vários nomes populares, né? Só que aí o nome científico ele tem que ser um só. Encontrar que tipo de ordem existe na diversidade, se existir. Porque a gente pode estar se tratando de um animal que ainda não foi descrito. Compreender os processos que são responsáveis por essa diversidade. Então, será que é um processo biológico, genético, geográfico? Apresentar um sistema geral de referência sobre a diversidade biológica. Então, isso aqui, pessoal, são os problemas que se encontram para a gente descrever toda essa parte de diversidade biológica. Aí agora a gente entra numa parte, né, onde geralmente se dá muita discussão, e aí eu já vou deixar claro, né, que essa parte aqui não é para discussão, e sim para a gente fazer uma analogia, tá? Então, a gente tem aí dentro, a gente tem, na verdade, duas teorias que se explicam a evolução no planeta, né? Como surgiram os seres vivos no planeta. Então, a gente tem o criacionismo fixismo, que é explicado através da religião. Então, através da religião,
a gente vê lá na Bíblia que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Aí tem as etapas que foram criadas lá na Bíblia. Eu não sei aí quem que é da parte religiosa, mas se alguém quiser souber aí explicar a sequência de como foi criado o mundo através da Bíblia, se quiser abrir o áudio para falar, fica à vontade, tá? Mas geralmente a gente tem falando lá, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Primeiro só tinha escuridão, Deus criou-se a luz. Depois alguém abriu o áudio, quer explicar? Olha, professor, eu não sei explicar, sim, mas o que eu entendo, assim, por alguns anos na igreja e o que eu aprendi, que foi assim, né, teve uma, acho que uma explosão, né, aí criou-se o mundo, aí Deus viu que tava, tipo, não tinha ninguém, precisava de um habitante, aí foi colocando os animais, aí depois o homem, e do homem aí começou a criação, né? Acho que foi isso. Pelo menos é o que eu entendi até hoje. Na Bíblia, né? Tá. Isso. Isso, é que nem eu falei. A gente não vai discutir agora, professor, eu não acredito nisso, isso aí não existe. Não é o intuito da aula, tá? É a gente saber o que uma coisa fala e o que a outra coisa fala. Tá? Então, sim. Quando, por exemplo, eu que sou biólogo, né? Então, eu tenho que estudar a parte da evolução, que é a parte científica, né? E isso que a gente vai ver agora, ele está voltado para a parte científica, essa parte de classificação e evolução aí das espécies de seres vivos no planeta, tá? Só que se a gente for imaginar, assim, quem realmente é da parte da igreja, e acredita muito aí no criacionismo e fixismo, pode sim se juntar as duas coisas, tá? Por quê? A gente vê que a Bíblia, ela é um livro que ela tenta atingir todo mundo, né? Então, todo mundo, geralmente as pessoas que conseguem ler a Bíblia, né? Ou pelo menos escutar alguém contando a história da Bíblia, né? Então, quem sabe ler vai ler a Bíblia, quem não sabe ler pelo menos vai escutar da boca de outra pessoa a leitura. Então, se a gente vê lá, Deus criou o mundo em 7 dias. Então, quem realmente é religioso e for pensar, será que o tempo de Deus é o mesmo tempo da Terra, né? Então, a gente já pode ter essa imaginação. A história da evolução conta na parte científica, que ocorreu-se uma explosão do Big Bang e... Pessoal, agora eu vou ter que pedir 5 minutinhos para vocês aí, que a minha filha acabou de acordar, tá? Posso contar com vocês aí? Não tem problema, professor. Tá, eu vou... Quem quiser tomar água aí antes de... Eu vou colocar ela assistindo ali, 5 minutinhos a gente retorna, tá? São 7h33, 7h38 a gente retorna aqui, que dá o tempo de eu tratar com ela ali. Hoje ela acordou cedo. Tá, rapidinho. Tá. E aí, Matheus? E aí? A aula tá sendo gravada, tá? Só pra avisar. Verdade, né? Que bafo. Nada não, só pra nossa turma mesmo. Gente, essa é a minha teoria, nada a ver. Eu queria falar sobre Adão e Eva, né? Tipo assim, do Adão ter colocado a culpa na Eva de ter comido a maçã. Eu acho que foi o homem, porque o homem mente, mas tudo bem. Concordo. Homem sempre é o Certeza. Tem como. Eu tenho certeza que quem comeu maçã foi o homem, colocou a culpa na mulher por ser mais frágil. Negativo, a mulher que ofereceu a maçã pro homem. Essa cobra se chama homem. Essa cobra se chama mulher. Ó, Matheus, tenha cuidado que essa sala tem mais mulher do que homem. Toma cuidado.
Ih, vem não, senhor. Pode ter mais mulher que homem, mas eu tô de Moço, boa. ó, o negócio é o seguinte, Matheus. Se não fosse o homem, a mulher não existia, porque a mulher foi ditada no pedaço ser considerada homem. Segundo, Foi um defeito que foi tirado do homem. Se for tirado de outra coisa, fica mais perfeito ainda. Você queria tirar do macaco? eu acho que o macaco seria bem mais. Perfeito mais ainda. Ih, Valentina. Gente, calma aí. Primeiro é porque é o rascunho, depois que vem a obra-prima, né? Exatamente, arrasou. Exatamente. Receba essa. É tão obra-prima que comeu a maçã que era proibido. Fez a única coisa que era proibida no paraíso. Gente, mas mulher é teimosa, acontece. O que O tem de proibido é mais gostoso. Meu Deus do céu. Eu acho que eu faria igual, porque eu sou assim, não faça isso. Eu vou lá e faço só pra ter certeza que não pode fazer. Seria uma Eva da vida. Então, quem comeu a maçã? A mulher. Mas vai que foi o homem que comeu pra colocar a culpa na mulher. Porque o homem era cagão, gente. Não, mas o homem tá de boa, velho. Só comia e dormia. Ele não ia caçar e comer um trem proibido, não. Ele só queria dormir. Eu falei nada, eu só observo. E dá um salve pra gravação do professor aí também. Eu espero que ele não assista essa aula. Prontinho, pessoal. Retornando. Estão aí? Sim, professor. Estamos. Só pra avisar, Sim, professor. professor. Deu uma conversada, tá? Ah, tá. Estavam conversando? Positivo. Tá bom. Então, pessoal, a gente estava falando aqui da parte do criacionismo e evolução, e eu estava falando que daria para juntar essas duas coisas aí, quem acredita sim no criacionismo e na evolução. Porque Deus criou o mundo em 7 dias, viu que tinha escuridão e criou-se a luz. Quando a gente vai ver na evolução, aconteceu o Big Bang, então ocorreu uma explosão para a formação do Sol e dos planetas, e o Sol, consequentemente, deu-se a luz. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo,
Deus criou, tá falando que Deus criou os animais e o homem do barro. Se a gente for pensar para a parte científica da evolução, como que foi criado os animais? Então, a gente tinha a água ali, né? A formação da água, isso aí também está falando que foi lá na Bíblia que foi criada a água. E aí dentro dos oceanos, através da matéria orgânica, então barro geralmente é a matéria orgânica misturada na água, né? Pode ser a inorgânica também, a gente tinha isso na época, matéria orgânica e inorgânica. E aí a junção disso foi se formando os coacervados, proteínas, primeiras células, e aí consequentemente deu-se origem aos primeiros seres. E aí lá na Bíblia está falando que também que primeiro foi criado toda a vegetação, e aí depois, por último, foi criado o homem. E na evolução foi criado os primeiros animais aí dentro da água, as primeiras bactérias, e aí eles foram saindo da água, como as plantas também, os primeiros exemplares de plantas, as briófitas, depois as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. E aí depois, isso na evolução também, depois de todo o planeta estar tomado pela vegetação, foi quando os animais saíram de dentro da água. E se a gente for levar isso num relógio aí de 24 horas, o ser humano ele só apareceu na parte da evolução nos últimos 30 segundos aí para acabar as 24 horas. Então, nós estamos aí no ápice da evolução. E se a gente for levar pelo criacionismo, Deus criou o homem também por último, tá? Então, se a gente for pensar, uma coisa ela se liga bastante à outra, lógico, com formas de escritas diferentes, tá? Então, não precisa quem acreditar muito no criacionismo deixar de acreditar na evolução ou vice-versa, tá? O professor. Oi. Uma curiosidade, na época que eu estudava para ser padre, o padre que era o reitor do seminário, ele falou comigo que um dos criadores da teoria do Big Bang, uma das pessoas que ajudaram a criar a teoria era um padre. Então, dá para fazer essa ligação mesmo. Dá sim, dá para fazer. Se você for ver, lógico, tá escrito de formas diferentes, né? E tem gente que briga, né? Faz toda uma discussão, fala que uma não existe, a outra não existe. Mas realmente é isso que você está falando e dá muito para se comparar uma coisa com a outra, tá? E não deixar desacreditar em uma ou na outra, tá? Mas aí fica à vontade aí, como eu falei, eu não vou entrar em discussão, né? Quem acha que ainda, por exemplo, eu sou religioso, eu não acredito na evolução, tá? Aí o que eu sempre falo, não precisa acreditar, mas você precisa saber como que ela é descrita, tá? Então, por exemplo, eu sou religioso, eu não acredito na evolução. Aí eu pergunto para você, mas como se dá a evolução através da ciência? Eu não sei explicar, tá? Então, como que você não acredita em algo que você não saiba explicar, tá? Então, é isso que eu falo para os alunos. Não precisa você acreditar, mas você precisa saber como ela se dá através da sua teoria. Tá? Então essa é a abordagem, tá? Você saber explicar de forma científica, mesmo que você não acredite nela, mas você está explicando o que a ciência está falando sobre isso. Então vamos dar... Então essa parte da evolução aqui, pessoal, é o que vai pegar nessa disciplina de zoologia, tá? Então através de toda essa evolução aí que a gente vai ter essa parte de taxonomia, de sistemática, de classificação, de filogenia, tá? Tudo vai ser através da parte de evolução. Então a gente tem a teoria da evolução, né, que foi iniciada aí por Charles Darwin. Charles Darwin em 1854, achei que eu tinha falado outro nome. E aí a gente tem aí 5 teorias que se embasam na teoria do darwinismo. Primeiro, que as modificações perpétuas, ou seja, a teoria básica da evolução, e diz que o mundo vivo não é constante nem perpetuamente cíclico, mas sim sofre mudanças regulares, onde se leva a transformações das gerações ao longo do tempo,
E a gente tem o principal item aí de prova dessa teoria são os registros fósseis, tá? Então, por isso que muita gente hoje aí fala que o darwinismo é errado, tá? Porque a principal prova aí são os registros fósseis, e aí vários registros fósseis eles não são encontrados o fóssil por completo, e aí ele através de computação aí ele é refeito, né, as outras partes aí do corpo do animal. Então muita gente fala que essa teoria está errada, tá? Mas é aceita. Essa teoria da evolução cientificamente é aceita, tá? A não ser que não é só falar que ela está errada, eu teria que provar que ela estava errada, ou seja, mostrando uma outra teoria mais plausível. A gente tem aqui a segunda teoria aqui, a descendência comum. Então, toda forma de vida descende de um ancestral comum através de ramificações das linhagens, que é o estudo desses ramos evolutivos aí, a chamada da filogenia, tá? Que é o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí, que alguém aquela hora falou sobre filo, tá? Isso aqui, depois assim que a gente começou a estudar, a gente vai lembrando de algumas coisas que passaram pela nossa vida. Então, assim, eu sou filho de um pai que ele terminou o ensino médio, não fez faculdade, e de uma mãe que só tem o ensino fundamental completo, né? Então, os pais eles tentam explicar as coisas pra gente e depois a gente vai vendo isso de forma científica, né? Então, eu lembro meu pai, quando eu era bem novinho, falava bem assim que não acreditava na evolução, porque se a evolução acontecesse, a gente estaria vendo os macacos evoluindo para homem até hoje, né? E aí, na época eu acreditava, né? Depois que eu comecei a estudar, eu fui ver que para a transformação de um primata para o ser humano foram bilhões de anos. E isso não a evolução não é de um dia para a noite um macaco se transformar, né? Isso aí não é mágica, né? Então, a evolução não está falando de mágica. Hoje o macaco amanheceu macaco, amanhã ele vai amanhecer gente. Não é assim, né? Então a gente vai ver que através de uma modificação genética que foi acontecendo num certo grupo de indivíduos, essa modificação genética ela continuou, ela apareceu, continuou, e aí depois ela trouxe as diferenciações visuais, né? E aí foram criando outros tipos de espécie. A gente chama de especiação. Então, não era como meu pai falava na época, né? Então, essa evolução, ela não ocorre de um dia para a noite. Ela vai ocorrendo aí em vários e vários anos. Lógico que uma evolução, ela é mais simples para um animal, para um ser vivo, né? Que é unicelular, do que para um ser vivo que é pluricelular, tá? O do pluricelular ele vai demorar muito mais tempo do que um ser unicelular. Então, por exemplo, se a gente está vivendo essa pandemia aí e a gente está esperando uma vacina para o vírus do coronavírus. E possivelmente quando sair essa vacina o vírus já vai ter se mutado e aí a gente já vai ter que esperar uma modificação dessa vacina e assim sucessivamente, porque aí dentro de um ano o vírus ele vai conseguir ocorrer essa mutação, se transformar em um outro tipo de espécie ou subespécie de forma bem mais rápida do que um ser pluricelular. Terceira, a multiplicação de espécies. Então, o processo evolutivo produz novas espécies pela separação das populações e transformação das mesmas, levando também à separação reprodutiva. Então, a gente vai ver o conceito de espécie. Espécies são os grupos de indivíduos aí semelhantes que conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. E aí, quando essa espécie geralmente
ela é geograficamente separada, começa a se produzir transformações nessas espécies, e elas acabam se transformando em espécies diferentes, que mesmo se cruzando e gerando descendentes, os descendentes não serão férteis. Tá? E o gradualismo, as maiores diferenças nos aspectos anatômicos que se caracterizam diferentes espécies originam-se através do acúmulo de pequenas mudanças que ocorrem em longos períodos de tempo. E por último aqui a gente tem a seleção natural, que é baseada em 3 proposições, que existem várias variações anatômicas, comportamentais e fisiológicas entre os indivíduos da mesma população. Essas variações são, ao menos em parte, hereditárias, ou os descendentes se assemelham aos parentais, tá? Então, conforme eu falei para vocês, vão formando os novos indivíduos, podem surgir modificações genéticas, e essas modificações genéticas, elas vão sendo passadas para os seus descendentes, tá? E aí, mesmo assim, o novo ser que tem essa modificação genética, que vai ser apenas um pedacinho da genética, elas ainda vão conseguir se assemelhar aos indivíduos anteriores. Os organismos de formas diferentes deixam descendentes para as futuras gerações, e assim sucessivamente. Tá? Então, após muitas gerações, as características favoráveis tendem a se espalhar na população, e após longos períodos, o acúmulo dessa mudança leva às novas espécies. Tá? Isso aqui é legal, pessoal, porque a gente chama isso aqui de seleção natural, né? Vamos pensar um pouquinho na história. Quem já viu alguém sabe falar sobre Hitler aí? Já ouviu falar de Hitler, né? Hitler, ele queria fazer a seleção natural das pessoas, que nada mais era que uma seleção artificial, né? Então, ele queria acabar com um certo tipo de raça e deixar apenas outra, né? Que no caso ele entendia como sendo as raças superiores. Isso aí é loucura, tá, pessoal? Então, mesmo que a gente vê em livros que a extinção de animais é normal a extinção de animais, tá? Sim, é normal, tá? Então, até mesmo porque a gente vai ver que tem vários fósseis aí que mostram animais que não existem mais. Porém, a gente o ser humano acelerar essa parte de extinção não é uma forma natural, mesmo que a gente faz parte também do planeta, mas isso aí não é natural, tá? A gente vai acabar com a espécie humana junto, tá? Então não ia acabar com o planeta inteiro. Então isso não é uma forma natural, tá? É artificial. E aí tem gente que não gosta do darwinismo porque era um dos critérios que Hitler usava para matar as pessoas. Seleção natural é um processo criativo que gera novas características a partir de pequenas variações individuais que ocorrem em organismos dentro de uma população. O ambiente, a população, pessoal, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá? E aí, quando a gente tem aí vários organismos de espécies diferentes, a gente chama de comunidade. Então, o ambiente presente e passado nos informa sobre as pressões que orientaram a transformações de uma espécie, determinando seu sucesso em sobreviver e se perpetuar. Aí a gente tem aí, junto dessa parte da evolução, a teoria da hereditariedade. Perguntar para vocês aí, todo mundo, vocês estão no primeiro semestre agora, né? Sim, professor. Sim, professor. Tá, e aí vocês lembram disso aqui então do ensino médio de vocês, né? Não, professor. Mais ou menos. Olha, professor, isso aí faz horas. Eu não lembro de nada desse negócio. Agora que eu tô aprendendo de novo.
Tá, então podem fazer pergunta, tá, pessoal? Porque às vezes eu falo rápido, achando que vocês viram isso aqui, porque, por exemplo, esses conteúdos de evolução, de genética, é do terceiro ano, então eu entendo que vocês acabaram de ver isso e então tá fresco na cabeça de vocês. Ah, sim, mas é porque eu saí já tem uns 4 anos, então eu não lembro de nada. Ou se eu acho que nem estudei isso aí, porque minha escola era pública, então, tipo, não era certinho assim. Ah, Tô aprendendo tá, tudo. E aí a gente tem, não é falando mal, assim, né, de professores, mas a gente tem diferentes tipos de professores em todos os lugares, do mesmo jeito de qualquer outra profissão, né? Então, Exatamente. a gente tem escola pública onde tem professores, por exemplo, muito bons na área de ciências da natureza, que é matemática, biologia, química e física, e tem professores que já não são tão bons assim, por exemplo, na área de língua portuguesa, inglesa, essas coisas assim. Então, né, não vou cobrar que realmente vocês têm que saber isso aqui, porque às vezes não era nem professor de biologia que deu aula de biologia para vocês, e aí eu sei que as pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, em genética, e às vezes tem professor, eu sei, que pula essa parte de genética aí no terceiro ano. Tá? Sim, Então não Porque vou meu- realmente falar que vocês não aprenderam, que vocês aprenderam, porque realmente a gente tem essa diferenciação de um lugar para o outro. Tá? sim, nem genética eu tive mesmo essa matéria, não tive genética. Ah, tá. Então assim, ó, pessoal, aqui eu só vou lembrar, né, porque eu não sei se vocês têm genética no grupo, no curso de vocês, mas assim, a teoria da hereditariedade, ela veio ajudar nessa parte da evolução, tá? Então, Mendel aí é o pai da genética. Mendel era um monge que ficou aí durante 10 anos fazendo experimentos no mosteiro com ervilhas. E aí essas experiências de Mendel aí, elas foram necessárias para criar a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ele fala da segregação dos fatores, ou também chamada de monohibridismo. Esses fatores aqui, essa segregação dos fatores, são gêneses, porque na época que ele trabalhava com isso, eu vou tentar escrever gênesis aqui, eu não sei se vai dar certo. Ficou bem feio, né, esse gênesis, tá? Mas, tô escrevendo com o mouse. Então, essa segregação aqui seria o gênesis. Esse genes futuramente, aqui também está escrito, futuramente foi descrito como genes, mas ele viu que para a geração de um novo indivíduo precisava se juntar dois organismos parietais para a formação de um novo indivíduo, tá? Lógico que isso aqui também a gente vai ver depois que não necessariamente a gente vai precisar de dois indivíduos para a formação de um próximo, né? Porque a gente tem aí tanto a reprodução sexuada como a assexuada, tá? Então isso aqui ele vai entrar na reprodução sexuada, tá? Então na reprodução sexuada vai precisar de um fator de um pai, um fator de uma mãe, a junção dos dois para a geração do novo organismo, tá? E aí esses gêneses eles serão passados aí através dos gametas, e os gametas eles vão ser formados tanto no animal quanto no reino plantae, tá? Então nesse caso aqui ele descobriu a genética através das plantas. Então ele pegava as ervilhas e cruzava, e aí ele foi feliz nisso aqui porque ele criava ervilhas, e as ervilhas que ele criava era separado. E ele viu que essas espécies de ervilhas tinham características distintas. Então, um pé de ervilha tinha ervilha verde, a outra tinha ervilha amarela, né? E aí, quando ele foi juntando essas características, ele foi vendo que como essas características elas apareciam nos descendentes. Então, através dessa primeira lei de Mendel, foi criado aí a parte do dominante, do recessivo,
e da hereditariedade. E nessa primeira lei de Mendel ele fala isso, que para um novo ser nascer através da reprodução sexuada, o ser seguinte precisa pegar metade do pai e metade da mãe, tá? Então, é isso aqui que fala a primeira lei de Mendel. Então, o novo indivíduo ele vai ter metade da característica de um pai e metade da mãe, independentemente se essa característica aparecer visualmente, tá? Que a gente chama de fenótipo, que é o que vai nos mostrar visualmente, tá? E aí na segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. O que é essa lei da segregação independente que ele fala? Que essa separação aí desses genes, eles vão acontecer de forma independente, tá? E ao acaso, ou seja, né? Por exemplo, vamos pensar isso na gente, né? Por exemplo, eu sou branco, cabelo preto, olhos castanhos, tenho 1,74, meu biotipo aí, eu sou magro e tal. E aí, agora eu vou pensar, por exemplo, na minha esposa. Minha esposa é loira, branca também, os olhos dela são verdes. E aí vocês veem que eu tenho várias características e a minha esposa tem várias características, né? Então, não significa que todos os nossos filhos nascerão iguais. Por quê? Na hora da divisão genética dos genes, que vai, por exemplo, mostrar a cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, isso vai ser tudo ao acaso. O tamanho do nariz, o tamanho da orelha. Então, isso aí vai ser tudo a separação ao acaso. Então, eu posso ter uma filha loira, dos olhos pretos, como eu posso ter uma filha que tem o cabelo preto, dos olhos verdes, e essa mudança aí vai fazendo com que os descendentes possam nascer de formas diferentes, tá? Então, por exemplo, lá no Mendel, ele usou características iniciais, ele estava falando só de uma característica só. Na segunda lei de Mendel, ele juntou as características. Então, ele viu que as ervilhas tinham cores diferentes nas sementes, mas as vagens também tinham cores diferentes, tinham texturas diferentes, o tamanho da planta era diferente, e aí ele viu que essa separação dos genes era ao acaso independente, porque quando ele juntava várias características, ele tinha vários descendentes diferentes, tá? Quem não estudou aí, não sei se ficou claro isso que eu falei para vocês aí dessa parte de hereditariedade, tá? O que Mendel propôs aqui nessa primeira e segunda lei. Lógico que a gente não vai trabalhar com genética agora, tá? Separação dos alelos, azão, azinho, essas coisas, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia dessa parte de hereditariedade quando a gente estiver trabalhando evolução. Quem não estudou aí, ficou tranquilo? Quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo... Tem alguém me ouvindo? Tá, professor, tá tudo tranquilo, viu? Tá bom. É que às vezes eu fico pensando que travou também, porque ninguém responde, aí eu falo, será que travou a chamada? Tá, então eu vou dar continuidade. Então, hoje a gente tem aí a parte de genética moderna, onde a gente tem o sequenciamento genético dos indivíduos. Através desse sequenciamento aí, a gente chama de darwinismo moderno, né, que é a teoria sintética. Então, isso aqui é trabalhado em genética de populações. Nessa genética de populações aí, pode-se entender como que as características dos organismos elas são passadas aí para os descendentes dessas populações. A gente tem a paleontologia, que trabalha essa parte aí dos fósseis. Acho que tem alguém com o microfone ligado, pode estar dando interferência na minha voz quando... Obrigado. A gente tem a biogeografia, tá?
onde a gente vê que a separação dos organismos através da geografia mesmo vai comprometendo o comportamento biológico dos organismos. Vocês vão estudar a embriologia também, se eu não me engano, nesse semestre, e aí vocês vão ver que cada tipo de organismo aí, de indivíduo, eles vão se modificar na sua parte de embriologia, de formação do embrião. Várias partes são bem parecidas, mas aí pela genética a gente vai ter alguma diferenciação que vai mostrar essas diferenças visuais, fenotípicas aí nos indivíduos. E a gente tem a sistemática, que é essa parte de separação dos organismos, e o comportamento animal, tá? Dentro dessa parte de darwinismo moderno. Isso aqui a gente trabalha com a microevolução, que são mudanças evolutivas nas frequências de formas alélicas, que é nos genes, tá? Dentro das populações. E a gente tem a macroevolução, que é a evolução em escala maior, envolvendo mudanças de estruturas, desenhos de organismos, tendências evolutivas, irradiação adaptativa e relações filogenéticas e grandes extinções em massa. Tá? Então, por exemplo, pode ser que alguém de vocês aí já tenha uma microevolução no DNA de vocês. Tá? E aí essa microevolução ela pode se um dia passar para uma macroevolução. Professor, Oi. um câncer pode ser considerado uma microevolução? Na verdade, se a gente pensar por pontos distintos, pode ser que sim, tá? Porém, o câncer ele não é favorável à vida, né? Então, como ele não é favorável à vida, a gente não pode colocar muito ele em uma microevolução, tá? A não ser que seja para destruição do ser humano, tá? Aí sim, a gente vai estar falando em evolução porque vai extinguir, vai passar por uma macroevolução e extinguir o ser humano, tá? Pode ser, até mesmo porque o câncer, ele também é passado hereditariamente de um indivíduo para o outro, tá? Então, se a gente for pensar por esse lado aí, sim, seria uma microevolução, tá? Então, porém, a gente sabe que tem vários fatores também externos que provocam também o câncer, né? Não só o hereditário. Então, se a gente for pensar nessa parte do câncer que é provocado por fatores externos e não genético, a gente não pode falar que seria uma microevolução. Mas se a gente pensar de cânceres que são passados através de modificações genéticas, aí sim, tá? Mas, por exemplo, a síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down é uma microevolução, tá? Vai dar certo? A gente não sabe, tá? Mas pode ser que, por exemplo, daqui a um tempo, as pessoas que têm síndrome de Down consigam gerar descendentes férteis e daqui a um tempo a gente mudar a parte da genética aí do ser humano e a gente ter novos indivíduos, tá? Então, pode ser que aconteça, não estou falando que vai acontecer, até mesmo porque ninguém sabe, né? Porque vai ser várias e várias gerações aí para se isso for acontecer. Tá? Então, através aí, quando a gente fala de fósseis, né? Que é a parte da evolução, então a gente tem vários animais que já deixaram de existir e que foram descritos através dos ossos, que ficaram aí grudados em alguma rocha, algum local, e aí a gente tem as descrições até mesmo do tempo que esses animais viveram na Terra. Então a gente vê aqui animais que viveram no tempo do Cambriano, que foi em torno aí de 580 milhões de anos atrás. E aí foram reconstituídos aqui. Esses aqui viveram ali próximo ao Canadá. Então a gente vê aí, por exemplo, isso aqui se assemelha bastante ao que? Por exemplo,
essa parte aqui, ó. Aos corais, às esponjas, tá? Então, por exemplo, isso aqui se assemelha bastante aos peixes, né? Isso aqui a gente tem, assemelha bastante aí aos invertebrados marinhos. Então, a gente vai vendo que são animais que deixaram de existir, porém, a gente vê animais que são parecidos com eles, tá? Não me pergunte por que esse animal aqui tinha o nome de picaia. Não sei se é o formato dele, não sei, tá? Se tiver essa perguntinha aí, eu não sei informar para vocês. Então, a gente tem vários seres aí que foram criados através dos fósseis encontrados. Professor, Oi, aquele animal é um peixe? qual? Ah, essa picaia. Ela seria uma espécie de um peixe, mas assim, evolutivo, né? Ela não entraria ainda num peixe ósseo ainda. Possivelmente ele seria aí uma evolução para os peixes cartilaginosos, tá? Ah, sim, obrigada. A gente vai ver que conforme vai criando assim, a gente tem os peixes que a gente chama de agnatas, que são os peixes que não têm mandíbula, e aí dentro da evolução vem os peixes cartilaginosos, que ainda não têm os ossos formados, e depois tem os peixes ósseos, né? E aí através desses organismos a gente vai tendo os ancestrais que deram origem a esses novos organismos, tá? Então aqui, por exemplo, pessoal, através dos ossos, né, dos fósseis, a gente tem a evolução do cavalo desde o Eoceno, que é o período que fala pra gente de 57 milhões de anos atrás até o presente. Então aqui, ó, muitos gêneros e espécies diferentes foram substituídos por outros através do tempo. As características mais claras aí entre os cavalos na evolução é o tamanho do corpo, a estrutura dos dígitos, que seriam a parte dos dedos, né? E a estrutura dos dentes. Então, hoje, se a gente olhasse esse organismo aqui embaixo, nunca a gente falaria que era um descendente de um cavalo. Até mesmo porque a gente vê que ele é bastante pequeno. Se a gente for olhar os dígitos aqui, ó, parecia que aqui nos mostra, pelo menos na parte óssea, que ele tinha dedos separados, né? E desses dedos separados aqui, foram diminuindo os dedos laterais, aumentando o dedo central. Esse dedo central acabou ficando, os laterais sumiram, até a formação dos cavalos hoje, que tem apenas um dígito na pata, tá? E aí a gente vê a parte dos dentes também. Então o dente do cavalo evoluiu-se dessa forma para essa, tá? Aumentando aqui também a parte do maxilar dos cavalos e, consequentemente, aumentar os tamanhos. Isso aqui, pessoal, é uma árvore genealógica, tá? Então, ó, de um descendente anterior formou-se outra espécie. Dessa espécie aqui gerou-se duas. Esse aqui deixou de existir, dando dentro da evolução. Esse aqui ele se aprimorou melhor. Dentro desse aqui formou-se então aí outros tipos aqui para esse lado da árvore, deixando de existir também esses aqui, ó, na parte do Mioceno, tá? E deu origem a essa espécie que foi melhor evolutiva, que formou essa outra espécie, que formou-se duas espécies, mas essa aqui também não foi muito bem adaptada, e daí dessa outra formou-se aqui, ó, essa quantidade de espécies, porém essa aqui que se tornou adaptada, e através dessa espécie que formou agora a espécies dos cavalos que a gente tem hoje, e formou aí também outros tipos de gêneros relacionados aos equinos, tá? Então
a gente vê que vai se formando vários tipos de espécies ao longo do tempo e tem espécies que não se tornam adaptadas e acabam entrando em extinção. Então aqui agora a gente vai entrar nessa parte de taxonomia sistemática. Então o que é taxonomia? São leis de organizações que produzem um sistema formal para nomear. Então a taxonomia são os nomes de forma científica que são dadas aos organismos. Eles têm que possuir regras de classificação onde qualquer local do planeta que leia esse nome vai saber de qual indivíduo está sendo falado. A sistemática ou biologia comparativa, ela usa todas as informações sobre os animais para a compreensão de suas relações evolutivas e aí para classificá-los em grupos. Tá? Então a sistemática ela vai classificar os animais em grupos e a taxonomia vai dar nome para esses indivíduos. Então, basicamente, os animais têm o mesmo ancestral recente, comum, e compartilham características comuns. São agrupados juntos na classificação taxonômica, quem são os animais iguais, e animais com características, os caracteres pouco semelhantes e que somente compartilham ancestrais que são longínquos, são colocados em grupos taxonômicos diferentes. Animais evolutivo ou geneticamente próximos vão gerar características semelhantes e vão realizar suas funções vitais de maneiras igualmente semelhantes. Aqui, por exemplo, a gente tem dois animais que são invertebrados, porém a gente vê que a respiração deles é de forma diferente. Tá? E aí essa respiração deles em formas diferentes, mesmo eles sendo semelhantes aqui na forma de invertebrados, circulatório, digestivo, a gente vê uma diferenciação aí na troca respiratória. E aí eles vão ser colocados em grupos diferentes conforme a gente vai aumentando aí essa classificação. Tá? Então de reino, filo, classe, ordem, conforme eles vão se assemelhando, eles vão sendo jogados nos grupos maiores. Conforme vai se modificando aí pequenas características, eles vão sendo jogados em grupos menores. Então, por exemplo, aqui a gente tem um plateuminto, que são os vermes achatados, que fazem respiração cutânea, tá? Então, através da pele. E tem os insetos aqui, que também são invertebrados, porém os insetos já fazem respiração traqueal. Eles são jogados aí em famílias diferentes, em grupos diferentes. Então, esse sistema de nomenclatura, aqui está falando que a nomenclatura zoológica é simplesmente uma atribuição de nome aos diferentes táxons das classificações. Não tem nenhuma outra função em taxonomia. Então, essa parte de nomenclatura é mesmo para dar o nome dos indivíduos. E aí a gente tem aqui esse sistema Naturae, que foi um livro publicado por Linné, que ele é utilizado, os princípios de Linné utilizados nesse livro é utilizados até hoje. Tá? Então dividiu o reino animal em espécies, agrupou espécies em gêneros, gêneros em ordem, ordem em classes e assim sucessivamente. E isso foi adaptado aí, né, através de outros tipos de classificações também e é usado até hoje. Então, a gente tem esse sistema de hierarquia de classificação, onde as categorias principais são chamadas de táxons, nas quais os organismos são agrupados em uma das várias categorias taxonômicas. Então, para indicar o grau de parentesco ou de inclusão com o grupo. Não sei se alguém já fez cursinho ou algo parecido, ou na escola já foi falado sobre isso, dessa parte de classificação. Então a gente tem a hierarquia taxonômica atual, inclui 7 categorias obrigatórias,
e tem as que não são obrigatórias, que se juntar, eu acho que, se eu não me engano, dão até 30, tá? Então aqui, essas aqui são as principais. A gente tem o reino, que é maior, que engloba o filo, que o filo engloba a classe engloba a ordem a família gênero e o gênero espécie. Então tem algumas coisas que nos remetem para lembrar essa sequência aqui, né? Então tem cursinhos aí que pegam essas primeiras letras aqui e formam reficofage para lembrar essa sequência. E tem também uma frasezinha aí que nos remete para lembrar a ordem dessas classificações, desses táxons, tá? Então a frasezinha é: raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Então quem lembrar dessa frasezinha aí vai pegando as primeiras letras para lembrar essa sequência, tá? Não sei se alguém já ouviu essa frase. Se ouviu, pode falar: professor, eu ouvi no cursinho, na escola, tá? Então, raio... Eu já ouvi na escola. Já ouviu, Eu não né? ouvi não, mas eu decorei como reficlaoflagés. E aí a gente vai tendo várias formas de se decorar isso aqui, né? E às vezes até eu paro, classe, aí eu falo, quem que vem antes da classe, quem vem depois? Aí vem na minha cabeça: raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. E aí eu pego e lembro, tá? Então, são coisas que a gente utiliza aí para melhorar o entendimento, tá? Mas fica à vontade. Quem quiser decorar com a frasezinha: raio forte caiu ontem fazendo grande estrago, reficofage. Quem decorou de outra forma aí, que eu não sei quem falou agora, mas pode continuar. Se facilitou para vocês, continua da forma de vocês, tá? Hoje a gente sabe que a gente tem aí 5 reinos. Antigamente só tinha 2 reinos, que era o reino animal e o reino plantário. O que conseguia se locomover era do reino animal, e o que não conseguia se locomover era do reino plantário. E aí depois foram surgindo aí os novos reinos, que seria o monera, fungi, o protista, o animalia e o vegetal, o plantário. Não significa que antes só tinha animal e vegetal, né? O reino plantário e animal, que só tinha esses 2 tipos de organismo. Não. Eles viram depois que necessitariam classificar as bactérias, os protozoários e os fungos em reinos diferentes. Todas as bactérias, fungos e protistas, eles eram classificados ou dentro do reino animal ou dentro do reino plantário. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma classificação onde tem os 7 que são obrigatórios, e aqui a gente tem inclusão de alguns que não são obrigatórios, tá? Esses que não são obrigatórios pode ser superfilos ou subfilos. Aqui pode ter superclasse também, como pode ter superordem, pode ter superfamília, tem tribos aqui também, e tem várias outras descrições aqui, tá? Que podem também diferenciar os grupos. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pegou os humanos, o gorila, a rã e um gafanhoto para a gente fazer a comparação. Então esses 2 aqui, ó, eles são, se a gente for comparar os 2, do mesmo reino, do mesmo filo. Aí a gente tem o subfilo igual, a classe também igual, a subclasse igual, a ordem igual, a subordem também igual. E aí quando a gente chega na família, que faz a diferenciação, tá? Então esses seres aqui, dentro de uma filogenia, eles têm um parentesco mais próximo do que, por exemplo, se eu comparar o humano com a rã. Então, o humano com a rã, o reino é igual, o filo é igual, subfilo também, e aí a classe já muda. Então, o parentesco da rã para o humano é menor, porque ele só chega até o subfilo. E se a gente for levar ao gafanhoto, o gafanhoto
com o nosso parente está bem distante, porque somente o reino é igual, o filo já modifica, tá? Então, a gente tem através disso o parentesco dos organismos através dessa classificação aqui. Então, a espécie é um grupo de populações naturais efetiva ou potencialmente capazes de intercruzar-se e isoladas reprodutivamente de outros grupos semelhantes. Tá? Eles conseguem se cruzar, gerar descendentes férteis e são separados através dessa parte reprodutiva de outros grupos semelhantes. Então, exemplo, deixa eu ver se eu não vou falar errado. O cavalo com o burro, né? Lógico, a fêmea de um e o macho do outro. Forma-se Eles conseguem cruzar? Conseguem. Conseguem gerar descendentes? Conseguem. Que no caso seria a mula. Só que a mula, ela é infértil. Então, a gente não tem que se classificar o cavalo em uma espécie e o burro em outra espécie. Na verdade, o burro já é o jumento. O burro também é infértil. É o jumento. E o burro que é a mula, né? Isso. Eu falei que eu ia falar errado. Isso. Então é o jumento com o cavalo, tá? O jumento e o cavalo são de espécies diferentes, eles conseguem cruzar, gerar descendentes, porém o descendente não é fértil, tá? Então se a gente cruzar aí uma mula com outra mula, não vai ter cruzamento, tá? Pode até ter o cruzamento, mas não vai gerar descendentes. Então, espécies têm que gerar descendentes férteis, tá? Aí, lógico que conforme a gente vai chegando aqui, eles vão estar muito próximos. Então, nesse caso aí, o jumento e o cavalo serão do mesmo gênero, tá? E o gênero é formado por uma ou mais linhagens de espécies aparentadas. Então, eles estão bem próximos. Se a gente for talvez puxar o cladograma aí, a filogenia deles, eles estão bem próximos e aí através de um indivíduo ancestral mudou-se essa linha aí formando esses gêneros com espécies diferentes, tá? Através dessa parte de nomenclatura, né? Então Linné, ele veio com essa nomenclatura binominal e é utilizada até hoje. Então todas as espécies similares são agrupadas em um único gênero, baseado em características compartilhadas que definem esse gênero. Cada espécie recebe um nome em latim, composto por duas palavras em itálico. Itálico pode ser negrito também, se estiver sendo utilizado no computador. E se for manuscrito aí, por exemplo, no caderno de vocês, ela tem que ser sublinhada, tá? A gente não consegue, mesmo tentando fazer, não consegue se fazer itálico e nem negrito no caderno, tá? Então tem que ser sublinhado toda vez que a gente digitar um nome científico. A primeira palavra se refere-se ao gênero e é escrito com a letra maiúscula. E a segunda palavra, que é chamada de epíteto específico, se refere à espécie e deve ser escrita com todas as palavras em minúsculo, tá? Então isso aqui é para o nome de gênero e espécie. Habitualmente o gênero é um substantivo e o epíteto específico seria um adjetivo desse substantivo. Então aqui a gente vai ver de forma geral, nomes de gêneros devem se referir a apenas um grupo de organismos. O mesmo nome não pode ser dado para dois diferentes gêneros animais. Tá, então se a gente estiver trabalhando de gêneros diferentes, tem que se arrumar um outro nome, não pode ter nome igual. O epíteto da espécie pode ser usado com diferentes gêneros. Agora o epíteto pode ser igual, o gênero não pode, tá? Porém o nome da espécie vai ser diferente. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de um organismo e aqui a gente está falando de outro organismo. A gente vê que os dois estão escritos de forma binominal, tá?
onde o primeiro nome tem que ser com letra maiúscula, o segundo nome com letra minúscula, e os dois estão escritos aqui, ó, em itálico, tá? E tem também a base no latim. Aí isso aqui a gente o Crassostrea brasiliensis e a Sardinella brasiliensis. Então os dois aqui, o epíteto específico são iguais, porém o gênero é diferente, modificando as espécies. Tá? Então aqui a gente tem Arapaima gigas e Crassostrea gigas também. Então esses dois também têm um epíteto igual, porém são espécies diferentes. Agora o gênero não pode ser igual ao outro. Isso aqui foi descrito através de um Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é desde 1958, então não é tão antigo. É através dos Congressos Internacionais de Zoologia, e criou-se a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica. Isso aqui foi para assegurar o nome único e distinto para cada táxon, promover a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos. Os nomes populares, pessoal, aí pode mudar, tá? Não tem problema o nome popular, porém o nome científico tem que ser o mesmo, se tratar da mesma espécie. Então aqui a gente tem algumas regras, tá? Da nomenclatura, algumas principais. Então os nomes científicos devem ser escritos com raízes gregas ou latinas, ou na falta delas com as palavras latinizadas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente então tem por exemplo aqui, antropoide, que do grego, vem do grego, de antropos, que significa homem. Marsupialia, marsupium, que significa bolsa. Homo, aí vem do latim, homo significa homem, e assim sucessivamente. Porém, a gente tem palavras que se referem a nomes geográficos. Então, quando a gente viu brasilienses lá, significa que foi encontrado no Brasil e atribuiu-se a região onde foi encontrada essa espécie ao nome científico. Então, os nomes geográficos são nomes próprios e, portanto, não aceitam traduções, mas devem ser latinizadas, aí usando aí esses sufixos, us ou is. Tá? Então, a gente tem uns exemplos aqui. Nessa altura do campeonato, a voz começa a cansar e aí a língua não acompanha a mente da gente. Aí a gente acaba lendo errado esse monte de nome difícil aqui. Se eu ler alguma coisa errada aí, tá? Deixa passar batido. Ou se, no caso dos nomes aqui, né? Se eu ler alguma coisa errada no slide, pode me corrigir, tá, pessoal? Então a gente tem o Australopithecus afarensis. Aí utilizou-se aqui o is no final, porque está falando de um nome geográfico. O Mesosaurus brasiliensis, também utilizado o is. E aqui a gente tem utilizado o us no final. Então, Australopithecus africanus. Então, como está tratando de um nome geográfico, não tem tradução no grego nem no latim, porém foi latinizado através desses dois sufixos. Aqui a gente também tem, por exemplo, se vocês algum dia encontrar alguma espécie nova e quiser colocar um nome que vai favorecer ao sobrenome de vocês, ao nome de vocês, a gente chama de nome patronímios, que são nomes próprios também, do mesmo jeito dos geográficos. Também não aceitam traduções e também devem ser latinizados. Aí, como é nome de pessoas, nesse caso, vai se acrescentar ou i ou ai para... Ficou parecendo, foi mineirês, né? Do jeito que eu falei, uai. Então, uai continua do mesmo jeito, tá? Da forma feminina e a outra da forma masculina. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, essa pessoa que tinha esse sobrenome
descobriu essa espécie e aí quis dar o nome dele para essa espécie. Então ele sabia que já era do gênero Paranthropus, e aí ele pegou aqui, colocou bois e o i no final, tá? Então ficou bois. Latiméria schumani. Então essa pessoa tinha esse sobrenome e acrescentou-se o e no final, o ai no final. Carodínia vierae. Então foi acrescentado o i aí, porque era um nome masculino, e assim sucessivamente, tá? Então a nomenclatura estrutura-se a partir do nome da espécie, formado pelo nome genérico e específico. Genérico refere-se ao gênero e o específico ao epíteto específico. Tá? Então, por exemplo, aqui, Homo habilis. E aí, quando esse nome ele é descrito lá através da comissão, né, de zoologia e nomenclatura aí, ele tem que ser publicado, tá? Então, na publicação científica deve-se acrescentar o nome do autor, uma vírgula e o ano da publicação. Então, por exemplo, esse aqui foi descrito por Moreira em 1971, tá? Que é o Parapanotus jaguaribensis, tá? E aí vocês olhando isso aqui, o que eu acabei de falar, quem consegue me falar isso aqui é uma palavra que já tinha origem latina, que tem tradução latina, é referente à geografia ou é referente ao nome do autor que publicou isso aqui? Quem pode me responder aí, olhando esse nome aqui? Com essa... Referente à geografia? Geografia, tá? Vou retornar aqui para vocês verem. Tá? Então, geografia, nomes geográficos terminado em us ou is, tá? Então, nesse caso, aqui a gente tem terminação em is, então eu já sei que isso aqui está relacionado à parte geográfica onde ele foi descoberto, essa espécie. Tá? São várias regrinhas, mas a gente vê que conforme a gente vai vendo não fica tão difícil, né? Então a gente também tem aqui a parte da subespécie, e aí a subespécie ela é trinomial. É trinominal, tá? Essa trinominal porque eles vão ter 3 nomes. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o gênero, o nome específico, que a gente fala epíteto específico, e a gente tem aí o epíteto subespecífico. Tá? Então, nesse caso, Homo sapiens neanderthalis. Isso aqui também a gente vê que está relacionado ao geográfico. Tá? Então, a nomenclatura também tem, nesse caso aqui de subespécie, e a gente tem de subgênero também. Então, também é trinomial do subgênero, e aí a gente vai ter o gênero tem que escrever com a letra maiúscula, a primeira, e aí o segundo gênero ele também vai estar escrito com letra maiúscula, porém ele tem que estar entre parênteses, tá? E aí por último aqui vem o nome específico. Então aqui, nomes de subespécie, espécies, subgêneros, gêneros devem aparecer grifados no texto, ou em itálico ou em negrito, tá? Depende aí, se você estiver escrevendo no computador, pode ser negrito ou itálico, ou também pode ser sublinhado, tá? E no caso, se for no papel, tem que estar sublinhado apenas, grifado. Então aqui a gente tem um texto como exemplo. Então, estou escrevendo o texto de forma normal. Aparentemente, deste mesmo estoque de... Aí eu coloquei um nome científico, esse nome científico aqui está em itálico. Australopithecus anamensis. Aí já parei de falar do nome científico, volta-se a letra normal sem estar em itálico. Ancestral evoluiu o
Australopithecus Baryogazali. Aí, aparentado, aí aqui já mudou também, já não é mais itálico. Aparentado e contemporâneo do, aí outro nome científico, Australopithecus afarensis, tá? Então, toda vez que tiver um nome científico, um gênero, um subgênero, a gente tem que colocar isso em itálico, ou sublinhado, ou em negrito. Os nomes empregados para denominar essas características dos gêneros para cima são sempre unonominais, tá? Então, só as espécies que vão ser binominal ou trinominal, caso a gente esteja falando de subespécies ou subgêneros, tá? Então, de gênero para cima, a gente tem apenas uma única palavra. Então, por exemplo, aqui, gorila está relacionado ao gênero, é só uma palavra e está relacionada ao gênero. Aqui, esse já embolou minha língua aqui. Perissodactyla é uma ordem, também só uma palavra. Canide, acho que tem alguém que tentando entrar aqui, peraí, pessoal. Não apareceu. Tem alguém digitando no chat? Não, né? Não. Apareceu uma mensagem aqui no... muito parecida com... tinha alguém entrando. Então, aqui, pessoal, sempre a família vai ter essa terminação aqui, mas a gente nunca lê canidae, tá? É canide. Sempre isso aqui tem som de i no final, tá? Então, canide. Aqui a gente tem um filo também que só tem uma palavra para descrever o filo. Então, molusca. A lei da tautonomia. Os nomes específicos, genéricos, subespecífico e subgenérico na composição do nome podem ser repetidos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem gorila, gorila. Isso aqui se relaciona a que tipo de táxon? Aqui eu tenho o quê? Uma ordem, uma família, um gênero, uma espécie. O que é que eu estou mostrando aqui nesses exemplos? Uma espécie? Isso, aqui é uma espécie. Aqui eu tenho o quê? Uma subespécie. E aqui também eu tenho subespécie, tá? E aí a gente vê aqui que nesse caso é o mesmo nome para o gênero quanto para espécie. Aqui a gente tem um gênero com nome só, mas a espécie e a subespécie está sendo repetido o nome. Tá. De novo barulhinho, será que alguém caiu? É o Pedro, professor. Ele tá tentando entrar. Ele tava na aula de habilitação, por isso que ele não entrou antes. Ah, tá. Deixa eu... Só que... aqui, agora apareceu. Apareceu. Já liberei o acesso. Então, se não tiver pergunta, eu vou passar aqui. Tá? Aí aqui alguns nomes devem ser escritos com terminações fixas. Então, tribo tem a terminação ine. A subfamília inai, mas também a gente lê ine aqui também, tá? A família, geralmente, na maioria das vezes é ideia, tá? Mas aí tem alguns que não terminam com essa parte de ideia, mas o e aqui, ele vai pro final. Aí a gente tem superfamília oideia, que daí a gente lê id, oide, e aí tem a subordem aqui também, ina ou dina. Tá? Então isso aqui são alguns nomes que tem essas terminações fixas. Então geralmente quando você vê essa parte e no final aqui isso está relacionado à família. Quando uma espécie ela é reclassificada em outro gênero, o nome do autor da primeira classificação deve aparecer entre parênteses após o novo nome. Então, o autor da primeira classificação que vai aparecer entre parênteses.
Tá? Então, ó, isso aqui foi mudado o gênero. Então, tá, isso aqui a gente tinha um gênero, e depois foi visto que ele não pertencia a esse gênero, e sim a esse outro aqui. Tá? Então, na verdade, ele era desse gênero e agora, foi descrito nesse aqui. Então, agora virou esse gênero, essa pessoa aqui descobriu em 1959, porém, ela mesmo que arrumou o dela, né? Então, ela tem que repetir o nome dela entre parênteses aqui, tá? Nesse outro caso aqui também, a gente tem a mesma pessoa que descreveu na primeira vez. A gente tem a mesma pessoa que descreveu aqui na primeira vez, descrevendo novamente, tá? Trocando o gênero. Então, quando a gente tem essa parte de classificação, a gente tem que deixar um exemplar desse organismo guardado em algum local para ser estudado futuramente, caso precise, aí, por exemplo, fazer mudança de gênero, essas coisas, tá? E aí a gente tem aqui alguns conceitos dentro dessa parte de classificação. Então, a gente tem chamado tipo e neotipo, tá? O que é isso? Tipo é o padrão de referência para a explicação de um nome específico. Então, ele é um exemplar ou parte de um exemplar. Então, por exemplo, por que pode ser parte dele? Porque a gente tem aí os fósseis, então pode ser parte de um fóssil também utilizado, tá? Ou do seu trabalho. Então, por exemplo, aqui, pode ter penas ou, por exemplo, pode ter o ninho. O que é um neotipo? É um exemplar designado por um autor quando o holotipo, que a gente vai ver aqui mais para frente o que é o holotipo. O holotipo é o todo, né? Então, é o exemplar que foi realmente escolhido, tá? Para ser o tipo. Quando a gente tem o exemplar destruído ou ainda não foi descoberta a espécie, aí você vai ter que criar um novo. Então, a gente tem o neotipo, que é o início do tipo, tá? Vocês verem aqui, ó, por exemplo, nessa foto, que tem guardado vários exemplares. Então, a gente vai ter o holotipo, que vai ser o principal, e vai ter os outros aqui, os paratipos, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, dentro do tipo aí, na moderna taxonomia, a gente tem o hipodigma, que daí são conjuntos de exemplares de uma nova espécie. Então, vai juntar um conjunto, vocês viram lá dentro daquela gavetinha, por exemplo. Aí, a gente tem o holótipo, que é se a gente tiver uma espécie única. Aí tem um parátipo, que é qualquer outra espécie que tiver junto do holótipo. Aí a gente tem um depositário, que é o que recebe e guarda um depósito. Então, naquele caso ali, a gente tem um depositário, onde a gente tem vários espécimes que são guardadas. A gente tem o onomatófaro, que é escolhido para ser exposto, por exemplo, em um museu. Aí tem um síntipo, que é qualquer um dos espécimes. Então, por exemplo, se eu abro uma gaveta, tem um monte de tipos guardados, aí eu chamo isso de síntipo, porque tem um monte. Tem o lectótipo, que é designado posteriormente ao original. Então, por exemplo, eu tinha um que era guardado como holótipo. E aí depois eu troquei. Então, se eu troquei, aquele que eu troquei é chamado de lectótipo. A língua da gente já não está acompanhando mais as palavras. O paralectótipo são os remanescentes após a escolha do lectótipo. Então, caso o lectótipo também seja mudado, aí vai para o paralectótipo. E tem o neótipo, que é selecionado para servir de tipo, que é o primeiro que foi descrito ali naquela classificação. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, né? Descrição baseada em: eu tenho um único exemplar disponível, então holótipo. Aí eu tenho mais de um exemplar, então eu tenho uma série de tipo. Aí eu tenho a seleção de um exemplar para tipo, e aí, como eu vou ter mais de um, eu vou ter o holótipo, que vai ser esse exemplar, é o principal, e vou ter os parátipos,
que são os outros que podem ser trocados. O exemplar não selecionado para tipo será os síntipos, tá? Que também vão estar guardados lá, mas ele não vai ser utilizado só a não ser que o holótipo ele seja destruído, tá? Aí você vai e pega um outro. Aí aqui, dentro da classificação animal, a gente tem o descendente comum, que é toda forma de vida descendente de um ancestral comum através de ramificações das linhagens. O estudo desses ramos evolutivos é chamado de filogenia, e a filogenia fornece informações sobre as relações de parentesco entre os grupos e sobre as mudanças que ocorreram no passado. Então, a gente tem mais 10 minutinhos aqui. Então, as escolas principais aqui dessa parte de filogenia é a cladística ou sistemática filogenética, que é a formação dos clados, e a classificação evolutiva. O que é a cladística? A cladística são as árvores filogenéticas. Elas devem mostrar, através de ramificações dicotômicas, em que sequência os organismos envolvidos aparecem ou apareceram. Considera que todas as categorias acima da espécie sejam monofiléticas, ou seja, todos os membros de cada gênero, família, ordem e espécie têm um único ancestral. Os cladistas estudam o número de caracteres que são compartilhados entre as categorias para determinar quais deles são primitivos e quais tardaram em aparecer. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um cladograma, né? Representado aqui em 3 vezes. Tá? O que é esse cladograma? O cladograma é essa árvore agora eu esqueci o nome. Árvore. O nome tá na ponta da língua. Gente, eu falei agora. Genealógica? Isso, obrigado. Árvore genealógica. Tá, então, seria essa árvore genealógica, onde a gente tem, aqui a gente chama no início de raiz. Essa raiz é onde vai vir o ancestral comum, ele vai apresentando as características até nesse pontozinho aqui, ó. A gente chama de nó. É como se fosse uma árvore mesmo. Então a árvore tem a raiz, vai crescendo, onde forma um nó, vai aparecer as ramificações. Então isso aqui seriam as ramificações, tá? E essas ramificações, elas podem aparecer outros nós, formar outras ramificações e aparecer outros nós, formar outras ramificações, e onde tiver esse nó, é onde vai ter o ancestral comum que se modificou para a formação de 2 espécies diferentes. Então, dentro aqui, por exemplo, a gente tem o grupo monofilético. Então, todo esse grupo aqui, a partir desse descendente comum, ele é monofilético, porque vai apresentar as características desse antecedente comum. A gente tem o polifilético, porque esses dois aqui, eles são desse antecedente comum, porém a gente já vê que a gente tem outro nó aqui na frente desse descendente, tá? Então a gente chama de polifilético. E aqui nesse caso a gente tem o parafilético, ou seja, eu tenho aqui um grupo que apresenta características bem parecidas, mesmo estando em ramificações diferentes, que aqui, por exemplo, a gente tem os lagartos, as tartarugas e os crocodilos, todos são répteis. E a gente tem aqui a modificação a partir dos crocodilos para a formação das aves. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um grupo parafilético, porque as aves elas não entram aqui dentro desse grupo. Quando eu coloco as aves juntos, aí eu falo que ele é um grupo monofilético lá do ancestral comum. Tá? Então aqui a nomenclatura específica para descrever os relacionamentos entre táxons. Então aqui, ó, o agrupamento monofilético, todos de um ancestral comum. O parafilético, aí a gente já tem aqui de um ancestral comum, porém as modificações. Se eu levar esse grupo aqui, eles têm um ancestral comum. Se eu levar esse grupo, eles têm outro ancestral comum. E o grupo polifilético, onde eu tenho aí as diferenciações também, mesmo que foram criados aqui, eles têm descendentes
mais próximos aqui para a formação dos grupos diferentes. Dentro desses táxons aqui, a gente leva algumas modificações dos ancestrais comum, e a gente tem aí essas modificações através das formas, podem ser classificadas por apomorfias, sinapomorfias, autapomorfias, plesiomorfia, simplesiomorfia e grupo irmão. Tá? Então, a gente vai ver aqui a classificação de cada um, o significado. Então, a apomorfia seria um caractere derivado recente. A autamorfia seria um caractere derivado encontrado em um único táxon. Sinapomorfia, o caractere derivado compartilhado por vários táxons. A plesiomorfia seria um caractere primitivo, antigo. E a simplesiomorfia seria um caractere primitivo compartilhado por vários táxons. Então aqui a gente tem um exemplo de cladística, onde a gente mostra aqui um grupo externo, que seria o Amphioxus, que foi o que deu origem aos grupos dos cordados, né? E aí a gente tem aqui um cladograma onde mostra a origem das vértebras e maxilas. E aí a partir daqui a gente tem um grupo aqui para cima, e após isso apareceu 4 membros e ovos amnióticos, aí apareceu todo esse grupo aqui em cima. Porém, aqui a gente teve a modificação, porque daqui para frente apareceram pelos e glândulas mamárias, e aí a gente tem os 2 grupos dos mamíferos aqui. Então, a classificação evolutiva, ela se acentua geralmente no registro fóssil, e depende menos de regras e mais da visão particular de cada pesquisador. Então, o fóssil, aí, através da visão do pesquisador, é o que vai favorecer essa classificação evolutiva. Suas árvores evolutivas baseiam-se também na sequência evolutiva, mas levam em consideração o tamanho relativo dos grupos e o grau de divergência das categorias classificadas, procurando a conveniência e a utilidade máximas para as suas classificações. Então aqui a gente tem uma árvore evolutiva, genealógica, onde a gente mostra aqui as modificações dos descendentes do grupo dos cordatos. Então a gente tem o hemicordata, urocordata, cefalocordata, o mixinoide. Aí a gente vai formando aqui os testudíneos, e aí a gente vai tendo aqui os principais grupos agora que a gente tem, que seriam os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então isso aqui seria uma árvore genealógica, onde a gente tem essas ramificações aqui, que é onde teria os descendentes comuns aí formando os ancestrais formando os descendentes próximos. Aqui a gente tem um outro exemplo de cladística. Então, por exemplo, a gente tem aqui os grupos dos cordatos, e aí a gente tem os cordatos sendo divididos aqui através dos grupos dos não amniotas e dos amniotas. Então, até que em anfíbios não tem o âmnio, aí depois dos répteis até mamíferos a gente tem o âmnio. Vocês vão ver isso aí em embriologia. Peixes e tetrápodas. Então aqui, até aqui a gente tem os peixes, daqui para cá a gente tem os tetrápodas. Agnata, que são os peixes sem mandíbula. Então a gente tem até aqui. Daqui até aqui a gente tem os condreites, que são os peixes cartilaginosos. Daqui até aqui a gente tem os peixes ósseos, que são os osteites. Aí aqui a gente tem os anfíbios, até nessa parte. Tem os répteis daqui até aqui. As aves daqui a aqui. E o grupo mamália aqui nessa outra ponta. E aqui a gente tem
o que foi utilizado para separar esses grupos. Então, craniata, todo mundo daqui para cima tem que ter crânio. Daqui para trás não tem crânio. Vertebrata, daqui para cima tem que ter as vértebras, tá? E assim sucessivamente. Então, pessoal, a gente termina aqui nessa parte. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu já postei os slides lá no Ava. E aí vocês podem rever esses slides lá sem problema algum, tá? Então vou encerrar a gravação agora e vou tentar postar no YouTube e postar o link lá, porque eu acredito que fica mais fácil para vocês carregar no YouTube do que ter que baixar essa gravação, tá?